Glória a Deus. Graça e paz. Para quem é de boa noite, boa noite. Aproveite esse momento e diga para quem está aí do seu lado: Ele ressuscitou. A nossa fé não é em vão. Ele está vivo. Glória a Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 29 em diante. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, 29 em diante. Glória a Deus. Podemos? Sacaram rápido aí os celulares? Conversando com o irmão Suetônio ontem, a gente falou das mudanças de tecnologia, né? Antes nós tínhamos 10 Bíblias em casa, cada uma numa versão. Hoje no celular é só dar um toque aqui com a Mancinte e mudar a versão. Coisa boa, né? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 29 diz: Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. 16, versículo 1. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Glória a Deus. Foi bastante falado de Davi aqui, não é? E Deus sabe juntar as partes. Deus sabe conduzir as coisas. E Davi, falando-se de Saul, como foi comentado, Saul morreu e Davi, então, tomou posse da promessa que havia lhe ser dito que ele sentaria no trono. E Davi, então, começou a organizar Israel, mas não com uma visão de um rei que queria uma posição, mas como um homem, foi dito aqui, homem como coração. E ele, então, preparou um lugar para ele, mas esse lugar estava possuído por um povo que não era dos judeus. Uma cidade chamada Jebus. Nessa cidade moravam os jebuseus. E aquele lugar era a terra prometida de Abraão, aquele lugar que Deus estaria direcionando. Então Davi, já como rei, travou guerra e aqueles jebuseus falaram: você não vai entrar aqui, nós somos fortes, vocês estão começando agora, não vão entrar aqui. E aí Davi lançou um desafio: quem conquistar Jebus será o comandante do meu exército. E aí foram lá aqueles que já estavam com ele,
um camarada conseguiu derrotar os jebuseus, foi colocado como promessa, como comandante do exército, e Davi então entrou naquela cidade, cidade chamada Cidade de Davi ou Sião. E ali então Davi preparou uma cidade para ele, casa para ele, lugar para ele habitar junto com a sua família e uma casa para manifestar a presença de Deus. Porque nesse momento a Arca da Aliança não estava no meio ali no centro do povo. Houve um desprezo, vamos dizer assim, não preocupação ou não valorização de Saul e alguns anteriores, tanto que a arca estava lá longe. Davi preparou nessa cidade de Davi, em Sião, uma tenda e disse: precisamos trazer a arca da aliança para junto de nós. Ele não fez sozinho. Ele consultou os principais, consultou os líderes e religiosos. Olha, a arca está longe, nós estamos aqui sem nada. Vamos trazer. E diz a palavra que o povo se agradou daquela palavra, se juntaram, se organizaram e foram lá onde estava com Abimeleque e trouxeram a arca. E foi um dia tão festivo para Israel que foram tocando, dançando e aquele louvor extraordinário para a época, tipo uma procissão hoje assim, de um lugar a outro direto. E entrando na cidade, esse versículo que nós lemos, Mical, esposa de Davi, olhando aquilo, diz aqui que o desprezou. Não desprezou a arca, mas desprezou a Davi. Porque na cabeça de religiosa que era, assim como o seu pai Saul, um rei não pode fazer isso. Um rei não pode ficar perante o público desse jeito. E aqui está a primeira palavra de Deus para você nessa noite. Para adorar a Deus, quebre protocolo, quebre tradições. E houve esse desprezo e deve ter havido ali no seu relacionamento alguma coisa ruim. Porque filha de ex-rei, como é que eu vou ficar do lado de um rei que fica assim, desse jeito na rua? E fica a segunda dica, a segunda palavra de Deus para você. Não se preocupe com o que os outros dizem de você quando você adora. Porque se Davi fosse ficar preocupado com o que os outros dizem, ele não teria feito metade do que fez. Mas ele continuou adorando a Deus. E a arca entrou ali na tenda, conduzida devidamente pelos levitas e pelos sacerdotes. Davi tinha esse cuidado de cumprir os mandamentos, de cumprir as leis e os rituais. E o dia foi tão festivo que espiritualmente precisaria ser feito uma santificação, para que onde a arca estivesse fosse um lugar santo. Então vira para quem está do seu lado e diga assim: prepare um lugar santo para Deus se manifestar. E Davi fez isso. Israel não estava bem espiritualmente, pelas altas e baixos que havia dos líderes naquele momento. Mas Davi, buscando conselho com os escribas, com os entendidos, com os professores, com os sacerdotes, ele foi instruído: olha, para santificar tem que ser assim, para fazer tem que ser assim. Então ele preparou a tenda, conduziu a arca, e diz aqui o texto que Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios. Houve a dança, sim. Houve a cantoria, sim. Houve a alegria de trazer de um lugar para outro. Mas quando chegou naquele lugar, ele ofereceu holocaustos e sacrifícios antes de dar continuidade àquela festa. E nós sabemos que o holocausto é o que nos aproxima de Deus.
uma palavra não muito boa de se ouvir. Quem não sabe o que significa holocausto? Sabe? E você sabe? Olha, queimado. Uma oferta queimada. Isso já vinha lá de Gênesis, foi passando pelos patriarcas, foi passando pelo deserto, e nós vemos que qualquer sacrifício, ele tinha um animal envolvido. E lá na última praga do Egito, para que houvesse uma libertação da escravidão, o último ato para impedir a praga foi um holocausto. Até esse momento, as 9 pragas se referiam ao Egito. Não chegava na cidadela dos hebreus. Era só lá no Egito que a coisa ruim estava acontecendo. Mas na última praga, que Deus falou para Moisés, olha, prepara o povo, porque amanhã é o dia. Amanhã é o dia de. Por conta disso, o anjo da morte vai parar tanto no Egito quanto nesta cidade. Mas tem um porém, diga aí para quem está ao seu lado, tem um porém. Se o anjo vê o sangue, ele não entra. E para ter sangue, um animal precisa ceder, oferecer o sangue. Então já havia, apesar de ainda estarem escravizados, havia um conhecimento ainda de como era adorar a Deus, que eles receberam lá do pai Abraão, pai Isaque e pai Jacó. E José deu continuidade. Então, mesmo que isso fosse uma tradição oral, transmitida de pai para filhos, já muito esquecido naquele tempo, foram 40 anos, 400 anos, olha, se esquece muita coisa. Mesmo assim, Deus manteve vivo esses rituais, porque o sangue é a preciosidade da palavra de Deus. Então ali Deus falou, olha, se tiver sangue, vai ficar tudo bem. Então avisa a todos que não quiserem ter o seu primogênito morto, que passe do sangue. E havia aquela regra, né? Se o animal for muito grande, junta as famílias. Se o animal for pequeno, olha, traz mais um animal. Ele tem que dar para todo mundo, sem faltar e sem sobrar. Porque nas coisas de Deus é assim. É na continha certa. E aí, então houve a instrução, o animal foi escolhido, separado, o cordeiro, e naquela noite eles prepararam tudo, uma ceia, o animal foi imolado, o sangue foi separado, pegaram lá tipo um pincel, alguma trouxinha, alguma coisa, né, uma esponja, passaram nos umbrais das portas e passaram nos umbrais das janelas. Mas isso era algo novo para eles, porque até o momento a praga estava lá no Egito e agora estava tendo uma preocupação do que iria acontecer no meio do povo de Deus. E ali se juntaram as famílias pequenas e grandes, mas tem o seguinte, olha, não é um jantar comum, é um momento solene. Todo mundo bem arrumado, roupa de culto de domingo, roupa de culto de ceia. O melhor que você tiver, você se arruma, porque vocês vão ficar assim a noite toda. Vai ser uma vigília. Vocês vão ter ali o cordeiro. Vocês também vão separar pães asmos, pão sem fermento, ervas amargas. E quando vocês estiverem ali à noite, vocês vão comer, depois de aspergir as umbrais, vocês vão comer tudo preparadinho, mala pronta, mochila pronta, roupa pronta, cachorro pronto, papagaio pronto, rebanho pronto. Vocês vão comer o cordeiro
vão comer o pão e vão comer das ervas, se lembrando desse período de vida amarga que vocês tiveram nesse Egito. Mas tenham certeza que após isso vem a libertação, vem a liberdade, vem uma nova história para você, vem um novo mundo, um novo território, tem coisa nova. E eles fizeram aquilo. Enquanto estavam ali comendo, começou a se ouvir os gritos, os choros. Porque, pasmem, no meio de casas hebreias, do povo de Deus, o anjo da morte entrou. Porque, infelizmente, nem tudo que é pregado no altar, nem tudo que é cantado aqui pelos ministros de adoração é acreditado pelos crentes. Infelizmente, muita coisa entra por um ouvido e sai por outro. Achando que isso foi lá no Antigo Testamento, isso foi no Novo Testamento. Para agora não, agora as coisas mudaram. Mas eu quero dizer para você que não mudou não. Lá era literalmente houve morte. Mas hoje em dia as mortes são espirituais. Por isso que no Novo Testamento o apóstolo fala assim, olha, porque existe, no meio de vocês muitos dormem. E sabemos que o dormir para Deus é morte. Muito choro, tanto na terra dos hebreus e muito mais ainda na terra dos egípcios. Mas naquela casa que cumpriu o mandamento, que seguiu a regra dada pelo líder, foi tudo bem. Então vira para quem está do seu lado, se você está obedecendo, vai tudo bem para você. Vai tudo bem. E houve ali a noite, amanheceu, o shofar tocou e começaram a sua saída. E esse dia é chamado, vocês sabem, Pessah, Páscoa, em hebraico chamado passagem. Passagem da escravidão para a liberdade. E aqui Davi está trazendo a arca que simboliza essa presença de Deus, que simboliza o manifestar de Deus no seu povo. E ele, quando traz para a tenda, traz a arca, ele diz o seguinte, não é de qualquer jeito. Precisa de holocaustos e sacrifícios. Holocaustos eram aquelas ofertas que eram queimadas, e a fumaça subia ao ar para o espiritual, vamos dizer assim, o celestial. Mas tinham outros sacrifícios que não eram queimados, outras cerimônias que eram feitas com pequenos animais, que eram feitos com cereais, que era feito com trigo, que era feito com legumes, alguns outros cereais que também foram feitos naquele dia. Mas aí Davi, ainda não satisfeito com isso, com que ele falou, olha, todos somos iguais. E a Bíblia diz que não há acepção de pessoas para Deus. Estava até brincando com o irmão Suetônio, que aqui nós não temos tablado. Todos estamos na mesma altura. Porque nós viemos de igrejas, né, que tem os obreiros ficam lá no alto. Mas Deus, ele, é claro que aqui não tem, porque o lugar é pequeno e não precisa. Quando estivermos naquele templo grandão, aí a gente vai ser obrigado a colocar, né? Mas espiritualmente, Deus nos vê iguais. Então Davi falou o seguinte, olha, vamos presentear o povo. O que eu comer, todo mundo vai comer. E aqui ele distribui pão, bolo de tâmaras, bolo de uvas passas, para cada homem e cada mulher israelita. A festa é tanta que todo mundo se beneficia da presença de Deus. É claro que eu só não vou me beneficiar se eu não aceitar. Porque tem crente que não aceita a bênção. Tem crente que diz assim, isso aí não é para mim. Essa palavra não é para mim. Essa revelação não é para mim. Ora, veja.
Se nós estamos aqui, Deus está trazendo uma palavra, e eu acredito nisso, que qualquer um que entra aqui nesse altar foi colocado por Deus. E o que ele fala, Deus revelou. Amém? E se por acaso Deus não revelou, Deus vai fazer cumprir, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, se Deus está falando, não é para quem não veio. Não é para o meu vizinho que está do lado. É para mim. Pode ser que não sirva hoje, mas daqui a um tempinho vai servir. Não é? Daqui a um tempinho vai me nutrir em alguma coisa. Então não feche seu coração, irmão e minha irmã. Seja o que for que Deus colocar, aproveite. Tâmara, nós comemos lá em Israel, né? Por aqui também tem. Doce. Mas o bichinho feio. Não é feio? Tâmara. É um negócio compridinho, todo enrugado. É meio... Não é uma ameixa lisinha, brilhosa. É todo enrugado. Então, às vezes, a gente acha assim uma palavra, essa palavra é feia, sem graça. Mas a questão não é que seja sem graça ou feia, é se é Deus que está mandando. E se é Deus que está mandando, está excelente. Diz aqui também uvas passas. De novo, todo enrugado. Negócio feio, negócio sem graça. Mas tenha certeza que Deus, quando te dá alguma coisa, é para durar. Ela permanece. O pão é para ser comido logo. Mesmo sem fermento, ele tem alguns dias ali para ser consumido. Mesmo sem fermento. Com fermento, acho que dura mais rápido, né? Dura mais rápido. Então, o que Deus deu, hoje aqui eu já estou aproveitando. Mas vai ter coisa que eu vou aproveitar amanhã, outra coisa quarta-feira, outra coisa no sábado, e talvez o ano que vem. Mas Deus dá para cada um de nós o que nós precisamos. Todos vamos receber iguais. Ah, mas por que fulano está sendo mais abençoado do que eu? Por que Deus ouve a oração dele e não ouve a minha? Não é culpa dele, do outro. A culpa vai estar sempre em nós. Sempre em nós. Por isso que na ceia nós temos que fazer uma reflexão. Como está a minha vida? E diz aqui o texto que, trocando as trombetas, entrando na arca, foi naquele momento que Davi instituiu os adoradores, os ministros de adoração, as turmas, as equipes, para naquela tenda adorar a Deus. Então ele já nos diz que você não precisa estar num templo para adorar. Você só precisa ter um local separado, santo, consagrado a Deus, para ele se manifestar ali naquele lugar. Pode ser no seu quarto, no secreto, que tu fecha a porta. Pode ser na sala, naquela varandinha, no terraço. Pode ser até no banheiro. Quando eu trabalhava em empresa, quantas vezes eu orava no banheiro? Ia para o banheiro, só sentava lá, não fazia nada, só orando por algum motivo, alguma questão. Na hora do almoço, então, tinha uma oração com os irmãos ali, né? Evangelizando. Na hora do almoço, almoçava rápido, porque o refeitório era da empresa, então meia hora dá para dar uma palavra, dá para conversar, e ganhamos algumas pessoas. Então, o lugar que nós preparamos é esse lugar que Deus vai se manifestar. E aí, quando a turma está preparada, Davi fala assim, olha, vocês vão, a partir de agora, manifestar a nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele faz. Declare publicamente o que Deus fez com você. E não fique esperando de Deus um grande milagre para você falar para o povo. Veja as coisas pequenininhas que Deus tem dado para você. Assim como também as coisas que Deus não tem dado. Porque é livramento. Deus nos livrando de coisas ruins. Eu lembro que morava em 24 de maio, os meninos pequenos tinham que trabalhar, aí eu pegava o ônibus e era meio de caminho, então os ônibus já vinham lotados. Eu lembro que um desses passou e eu quase reclamando, glória a Deus, já vou chegar atrasado. Eu chegava muito atrasado. Lá eram 3 atrasos, com 3 atrasos já era uma suspensão, uma advertência. Aí depois a coisa complicava. Era assim um controle, né? E aí passou onde? Ai, meu Deus.
Aí veio o próximo, demorou um bocadinho, era o tal do 239, demorava pra caramba. Aí quando passou à frente eu vi um acidente com aquele primeiro ônibus que eu perdi. Então Deus nos livra e a gente, mas é o diabo que está me atrapalhando. Não, às vezes é Deus livrando. Mas aqui Deus fala para o salmista, olha, diz aqui, pela primeira vez Davi encarregou com salmos de gratidão. Aí Davi fala um salmo que não está no livro de Salmos, um salmo que está no livro de Crônicas. Porque não tem esse protocolo, essa tradição. É só no momento do louvor que eu vou cantar e adorar a Deus. Não. É no seu momento com Deus que você vai glorificar ao Senhor. Mas tudo tem reflexão, tudo tem o holocausto. E agora é o momento de você fazer os sacrifícios a Deus. E daqui a pouquinho nós vamos fazer a ceia do Senhor. Mas a Bíblia diz que alguns tomam ceia para a morte. Porque tomam indevidamente. E Deus não quer isso. Por isso que Jesus ressuscitou. Porque quando houve a Páscoa, o Pessá, Moisés e o povo, de manhã o sol raiou de um jeito diferente. Até aquele momento o sol estava raiando na escravidão, na opressão, oprimidos, trabalhando sangue para ter alguma coisa para sobreviver. Agora, depois da Páscoa, eles estavam vendo o sol livres, caminhando em direção à terra prometida, a esta Sião que Davi restaurou para glorificar o nome de Deus.